Shalom, shalom. Eu sou a Mona Hayá. Estamos de volta aqui no canal Mahanaima para estudarmos a Parashat Vayakhel, que está relacionado na Brit Hadashah. Hoje vamos estudar o capítulo 9 da carta aos Ibrima, os hebreus, né? Escrita pelo Rav Shaul Baruch Hashem. Vamos iniciar a leitura, versículo 1, tentar aqui ao máximo extrair o que é mais original da nossa língua hebraica. A primeira aliança também tinha ordenanças de serviço sagrado, um lugar sagrado terrestre, pois foi preparado um Beit HaMikdash, o primeiro, no qual estavam a menorá, a mesa dos pães da proposição, que se chama o lugar Kadosh. Mas depois do segundo véu estava o Beit HaMikdash, que se chama o Kadosh dos Kadoshim, que tinha o incensário de ouro e Aron do pacto, a arca, né, da aliança, toda coberta de ouro em redor, na qual estavam um vaso de ouro que continha o mano e a vara de Aron, que floresceu, e as tábuas do pacto. E sobre Aron, os queruvim da Kevod, que cobriram o propiciatório, das quais não podemos falar agora detalhadamente. Quando estas coisas estavam assim preparadas, o Kohanim entrava sempre no primeiro Beit HaMikdash para realizar os serviços sagrados, mas no segundo, o grande Kohen sozinho, uma vez no ano, não sem sangue, o qual ele oferecia por si mesmo e pelos erros do povo, dando Ruach do Kadosh a entender com isso que o caminho para santificar o Kadosh Kadoshim não estava ainda manifestado, enquanto a primeira Beit HaMikdash ainda estava em pé, que é uma ilustração para o tempo presente. Isto, porém, para este momento, na oferta de minchá e de um sacrifício, em que não há apenas um aperfeiçoamento para os escravos. Porém, os hábitos do corpo estão com a comida e a bebida, a inteligência e os banquetes, e as imersões que foram dados, até o tempo da correção. Mas, quando o Mashiach vier a ser sumo sacerdote, os benefícios futuros do grande e perfeito templo, que foi feito não por mãos, não por esta criação. Ele veio uma vez ao santuário, não com o sangue de bodes e bezerros, mas com o sangue de sua própria alma, e encontrará resgate para o povo. E se o sangue de cabras e vacas e as cinzas da vaca forem jogados sobre o impuro, ele se purificará, e sua carne se santificará. Quanto mais o sangue de Mashiach, que pelo Ruach eterno se ofereceu a si mesmo, sem impureza a Elohim, purificará os nossos corações das obras pelas quais morreu, para servirmos a Elohim vivo. Amém. Vemos aqui a conotação de que nós estamos estudando na Parashat, na Hashavua, né, que o povo, para se reconectar com o Eterno, né, torna-se ali como se fosse uma restauração do Mishkan, uma construção novamente trazer os itens, novamente construir toda aquela estrutura espiritual, para podermos conectar com o Eterno. E aqui na Brit Hadashah está aumentando mais, né, esse fervor do serviço divino, nos mostrando, nos trazendo ao entendimento que o próprio Mashiach será, então, no futuro, o sumo sacerdote no Beit HaMikdash. Ainda existirá este templo sagrado. Ainda existirá uma casa de Deus, onde a luz divina, a boca de Deus, conecta com o mundo físico. Então, o Eterno permitirá, então, agora a construção, não com mãos, né, humanas, mas um Beit HaMikdash totalmente espiritual, que desce dos altos e vem, então, com um sumo sacerdote que vai fazer, então, a expiação permanente, uma expiação completa para todos os escravos. Quem são os escravos? As pessoas que estão ainda presos, né, à fisicalidade. Eu encontrei, procurando imagens no Google para fazer este vídeo, só encontrei um Yeshua cabeludo. Não encontrei nenhum Yeshua da maneira que eu acredito que ele é, né? Então, os irmãos não se atentem a essa questão de ter esse cabelo comprido aqui, a barba curta, porque o Yeshua que eu conheço como Mashiach de Israel, ele é um judeu e se veste e se porta como um judeu tradicional que nós vemos nos dias de hoje. Barba grande, cabelo curto e peiotos, né?
mas infelizmente não encontramos nenhuma figura na internet com esta aparência para colocarmos aqui para vocês e trazer esse entendimento de Mashiach sendo dessa forma. Mas não vamos nos ater a esse detalhe. Vamos nos ater ao trabalho que será feito por Mashiach no futuro. Isso tem um grande significado para nós. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nada vai mudar, meus irmãos. Toda essa estrutura de renovação espiritual através das conexões dos utensílios sagrados, elas vão permanecer. O serviço divino ele vai permanecer, né? As festas do Eterno irão permanecer, os Shabbats irão permanecer, pois Mashiach não vai vir para abrogar a Torá, ou seja, ele já falou, ele não veio para anular a Torá, mas para cumprir a Torá. Então ele vai vir e vai continuar este trabalho, mas de uma maneira plena, né? Não entregando sangue de bodes ou bezerros, mas agora entregando o seu próprio sangue sobre o propiciatório, né? No caso aí, o sangue que ele vai despejar não é no altar, ele já morreu no altar já. Agora ele vai colocar sobre a tampa da arca, no propiciatório, né? Que é aquela expiação final, Baruch Hashem, que é feita no único dia do ano, o Yom Kippurim. Baruch Hashem. Então, precisamos mergulhar nessa cultura, precisamos mergulhar nesses aspectos judaicos da religiosidade, porque não vamos fugir disso no futuro, né? Não existe uma nova Torá, não existe um novo povo. A mesma ação restaurada de forma plena, Baruch Hashem, assim como Moshe ali, ele congregou o povo, vai quer dizer isso, e reuniu, e congregou, né? Então Moshe ele fez esse trabalho porque Moshe era uma figura de Mashiach. E Yeshua vai fazer a mesma coisa, ele vai congregar o povo para quê? Para construir o Mishkan. Qual Mishkan? O templo que é você mesmo, que somos nós mesmos. A estrutura preparada e apropriada para receber a kevod do Eterno, para ouvir a voz do Eterno, para receber o toque da Shekhinah, né? Toda essa estrutura. Mashiach, ele vai acender a menorá dentro de cada um de nós, né? Ele vai nos trazer a plenitude, né, do Ruach, do mover de Deus aqui nesse mundo. Então, essa é a nossa esperança. Nós aprendemos de Mashiach, palavras de Torá, ensinos de Torá, e nós temos também aqui na carta aos Hebreus essa promessa de que Mashiach permanecerá na cultura de seu povo. Mashiach permanecerá nas ordenanças do Eterno. Não existirá uma nova forma de culto, como hoje as pessoas fazem, um novo jeito de adorar a Deus, novas canções, novas palavras, né? Novos movimentos. Não existe nada disso. Não está escrito em lugar nenhum da Brit Hadashah que Mashiach chegou para modificar o serviço divino. Pelo contrário, aqui está nos dando prova de que ele fará o mesmo movimento dentro do templo sagrado que os sacerdotes faziam, que o sumo sacerdote fazia. Ele fará o mesmo serviço. Não existirá um serviço novo, mas será restaurado. Então, esta é a conexão da Brit Hadashah com a Parashat HaShavua. Existirá, então, uma restauração. Por quê? Porque nós estamos, as pessoas, né, estão em queda espiritual. Nós que estamos acordando, estamos começando a levantar. Mas a maior parte das pessoas de Israel, estou falando de israelitas, estão em queda espiritual. Então, o trabalho de restaurar a congregação do Eterno é de Mashiach. Quando ele chegar, ele vai congregar todos em Jerusalém. E ali ele vai começar o trabalho de restaurar o Mishkan. Tanto um Mishkan funcionando aqui no mundo físico, da forma que a gente sabe padrão, como o Mishkan interno de cada um de nós. Porque esse é o mais importante, o serviço individual feito por cada pessoa. Porque cada um de nós está escrito no livro de Apocalipse, no livro de Revelação. O quê? Lá está escrito, o povo de Israel, no final, serão o quê? Reis e sacerdotes do Eterno. Nós reinaremos sobre as nações. Hoje, Edom está reinando sobre o povo de Israel. Hoje, Edom está reinando sobre o mundo. Edom, né, que são os povos do Ocidente, eles estão
em ascensão. Esta foi a bênção de Yitzhak Avinu. Quando Esav estivesse reinando, Jacó estaria sendo servo de Esav. Mas quando Jacó fosse reinar, Esav seria servo de Jacó. Então vai chegar o momento de Jacó reinar novamente, né? Porque teve alguns momentos da história que Jacó reinou como David Ameller, como Shlomo Hameller, né? Como Shaul, o rei, o Hameller. Então, esses foram reis que fizeram o povo de Israel ter ascensão no mundo físico. Mas o Mashiach, ele vai trazer essa ascensão plena e vai fixar o reino do povo do Eterno sobre a terra. Então, os israelitas serão reis e sacerdotes do Eterno. Trabalharão tanto no Beit HaMikdash com Mashiach, como também regendo as nações. Baruch Hashem. Então, é esta visão que nós não podemos perder, né? De um Mashiach judeu, de um Mashiach que segue a Torá do Eterno, que restaura o povo de Israel, que continua com as práticas que foram determinadas pelo Pai, né? Sem mudanças, sem revoluções, sem rebeliões contra o Eterno, né? Baruch Hashem. Então, este Mashiach, este que nós estamos esperando, Yeshua, o Mashiach, o rei de Israel, aquele que é o sumo sacerdote, Kohen Gadol, que fará expiação por nossos pecados de uma maneira plena, Baruch Hashem, na sua volta a este mundo. Então, deixo essa mensagem para os irmãos, que os irmãos façam suas reflexões, estudem, né, através dos seus livros, o que vocês têm acesso, né, os áudios que eu deixei no grupo e os materiais que eu deixei para estudar. Deixe aqui um comentário no vídeo a respeito do assunto, dê um like no vídeo, compartilhe com pessoas que têm comungam da mesma fé que a gente, para que esta fé se espalhe e se fortaleça. Baruch Hashem. E vamos aguardar os dias de Mashiach, que serão dias de festa, de alegria para nós. Baruch Hashem. Shalom, shalom e lehitraut.